A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, lição de jovens. Nesse primeiro trimestre de 2023, estamos estudando separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. O comentarista desse trimestre é o pastor Natalino das Neves, da Igreja Evangélica lá em Curitiba, Paraná. Ele é doutor em teologia pela PUC e onde concluiu também o pós-doutorado. Estamos na lição 4, 22 de janeiro de 2023, a santificação e a palavra de Deus. Mas antes de darmos continuidade, além de ser uma honra ter você aqui conosco, já se inscreva no canal, dê um ok, um joinha, um gostei, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas sejam abençoadas por Deus. Incentive essas pessoas também a se inscreverem no nosso canal. Deixa aqui embaixo o seu gostei, o seu comentário. Lembrando que nós temos a Provix, a livraria evangélica do nosso amigo e parceiro o pastor Fernando, e você compra online e recebe no aconchego da sua casa livros, bíblias, material que você precisar, material evangélico, e o pastor Fernando está disponível. Quando você compra na Provix, você está contribuindo para o crescimento desta obra que estamos aqui realizando. Lembrando também que tem a CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, onde você compra todo e qualquer tipo de material evangélico que você precisa para o seu crescimento espiritual. Bíblias, comentários bíblicos, livros, revistas, muita coisa maravilhosa você encontra ali na nossa CPAD. Procure lá o pastor Jefferson, o Moisés, aquelas pessoas maravilhosas que sempre nos atendem muito bem. Certamente você vai ter algum desconto. Também a livraria da associação no térreo do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belenzinho. Ali também você, procurando o pastor Silas e a sua equipe, você tem muitos materiais maravilhosos ali para consumir. Mais duas rápidas informações. Aqui embaixo nós temos o nosso Pix, o número do nosso celular, em que você pode também contribuir com esse canal, com oferta voluntária, com um valor que você colocou no seu coração, um voto que você fez com Deus, e até mesmo se você quiser ser um patrocinador desse trabalho, eu e o pastor Fernando e a nossa equipe ficaremos muito felizes. Se você tiver aí algum material para divulgar, seja nosso parceiro, seja nosso patrocinador. Entre em contato conosco no e-mail ou no telefone ou com o pastor Fernando e vamos conversar. Também nesse mesmo número é o número do nosso celular. Você pode convidar o pastor Fernando para pregar, para ensinar na sua igreja, ou a mim mesmo também para eu levar uma palavra. Vai ser uma honra para nós participarmos de uma reunião na sua igreja. Tem mais um número, o número mesmo do Zap. Se você quiser receber aí mensagens, reflexões bíblicas, eu envio nos meus grupos de transmissões 365 mensagens, reflexões de 2 minutos e meio, 2 minutos e 15, com uma rápida oração de 20 segundos, 30 segundos. Todos os dias eu mando esse áudio que compõe aí 3 minutos e 15 para todas as pessoas, para já sair de casa já preparado, debaixo da unção e do poder de Deus. Se você quiser receber, nos adicione aí no seu WhatsApp, pega esse 989156905, DDD São Paulo, nos adicione, mandando aí o seu contato e você vai receber também essas reflexões bíblicas diárias. Vamos agora então à lição 4,
22 de janeiro de 2023, a lição de jovens da CPAD, a santificação e a palavra de Deus. O texto principal está em 2º livro dos Reis, 22 e 11. Sucedeu, pois, que ouvindo os reis as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Resumo da lição: todo avivamento verdadeiro é precedido pelo ensino e o cumprimento da palavra de Deus. Não é por força ou movimentos humanos. Os objetivos dessa lição: primeiro, conscientizar de que todo avivamento é precedido do ensino da palavra de Deus. Segundo objetivo, apontar os resultados do retorno à palavra de Deus. E terceiro objetivo, destacar que a palavra levou os israelitas a reconhecerem os feitos de Deus por meio da realização da Páscoa. O texto bíblico se encontra em 2º livro dos Reis, capítulo 22, do 3 ao 11, e o versículo 11. Isso. E os versículos, e o capítulo 23, 21, 22 e 25. Tá? Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra, e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Segundo Reis 23. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até ao maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. 21. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme
toda a lei de Moisés, e, depois dele, nunca se levantou outro rei. Introdução: não podemos estudar a respeito da santidade sem considerar a palavra de Deus, pois é por intermédio da palavra de Deus que conhecemos a revelação progressiva de Deus, que conhecemos sua vontade e conhecemos o plano de salvação para a humanidade. Então, sem a palavra de Deus, não tem como buscar santidade. Jesus afirmou que é por meio da palavra de Deus que somos santificados. João 17:5. Então, para demonstrar a importância e o impacto que as Escrituras Sagradas têm na vida do crente, vamos estudar nessa lição sobre 2 grandes avivamentos do povo de Israel registrados no Antigo Testamento, em especial o avivamento liderado por Josias, rei de Judá. Então são 2 avivamentos. Todo avivamento é precedido pelo ensino da palavra. Então não há avivamento, não vem avivamento, se não houver primeiro ensinamento da palavra de Deus. Os 2 avivamentos mais significativos de Israel antes do exílio. Os 2 avivamentos mais significativos de Israel antes do exílio foram protagonizados pelo rei Ezequias e pelo rei Josias. Ezequias inicia a reforma do templo, abrindo e reparando as portas do templo e conduzindo o povo ao retorno à palavra e à busca pela santificação. Abra sua Bíblia de estudo pentecostal em segundo livro de Crônicas, capítulo 29. Vamos ler do versículo 1 ao 3. Segundo livro de Crônicas, capítulo 29, do versículo 1 ao 3. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no ano 1º do seu reinado, no mês 1º, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, as consertou. Tá? Ele estabeleceu, o rei Ezequias, ele estabeleceu o culto ao Senhor e purificou o templo. Então, se você continuar lendo até o versículo 31, os levitas, ele manda purificar o templo, ele restabelece o culto a Deus a partir do versículo 30 e até o versículo 31. Fala que agora vocês se consagraram, ofertaram, tá? E ele vai falando, o que era para ser feito nessa reforma, tá? No capítulo até o versículo, capítulo 31, versículo 1. E acabando tudo isso, todos os que estavam ali, os israelitas, saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques, derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Aqui então fala da reforma, do avivamento que aconteceu debaixo do reinado do rei Ezequias. Aí ele vai falar agora do rei Josias. O rei Josias também
promoveu uma reforma espiritual com base na descoberta de um manuscrito antigo no Templo de Jerusalém. Com o retorno do estudo das Escrituras, o povo se converte novamente à prática do monoteísmo, a adoração a somente Deus e Yahvé. Volta também a centralização do culto e a adoração em Jerusalém, bem como a celebração da Páscoa de forma inovadora, com a participação das 12 tribos. As 12 tribos foram reunidas ali de novo para celebrar a Páscoa. E agora o culto volta a ser centralizado em Jerusalém, que até então estava espalhado. A característica principal desses dois avivamentos foi o retorno à palavra de Deus, a leitura, a meditação da palavra de Deus, que gerou o ensino da palavra de Deus, gerou esses dois avivamentos no reinado de Ezequias e no reinado de Josias. Número 2, a transformação realizada por meio do confronto com a palavra. Josias reinou 31 anos em Jerusalém. Enquanto esteve sob o controle da Assíria, teve dificuldades para fazer qualquer reforma religiosa, pois lhe era imposta a obrigação de adorar aos deuses pagãos, aos deuses da nação assíria, que naquele momento era o dominador de todas as terras do mundo. Mas, após a morte de Assurbanipal, rei da Síria, ocorrida em 632 a.C., Josias então aproveitou o momento para implantar mudanças em seu reino. E olha o que ele fez. Ele iniciou as mudanças com a reforma das estruturas físicas do templo, tá? Então, mexeu na estrutura do templo. Durante a reforma, o livro da lei é encontrado pelo sumo sacerdote Hilquias e chega até as mãos do rei Josias. A leitura das escrituras, a leitura desse livro, passa a ser um marco na vida do rei Josias, que percebeu, através da leitura, o quanto ele e o povo estavam distantes da vontade de Deus. Então o rei passa a ser outra pessoa a partir do confronto com a palavra. Então, a partir dessa leitura desse livro, o rei Josias entende que tanto ele como o povo estavam afastados da vontade de Deus. Número 3, a leitura compromissada da palavra produz arrependimento. Vejamos, o rei, está falando do rei Josias, ao ouvir a palavra que foi lida por Safã, seu escrivão, imediatamente rasgou suas vestes, como sinal de contrição e arrependimento. O rei estava triste por sua situação e a do povo diante de Deus. Veja aí o que faz o confronto da palavra de Deus diante de um homem. Então Josias pede ao sumo sacerdote para consultar ao Senhor, porque ele já estava suspeitando que alguma consequência, algum castigo estava por vir da parte de Deus. Assim, a partir do momento ele fica sabendo que Jerusalém seria destruída. Mas tem um porém. Deus reconhece a atitude sincera do rei Josias, mas não tira as consequências que cairia sobre Judá. Ou seja, o castigo iria acontecer. Entretanto, Deus adia o acontecimento, segundo Reis lá, 22, 18 ao 20. Não iria, Deus promete a Josias que não iria acontecer durante o reinado dele. A Bíblia, vejamos aí 2 Reis 22, abra sua Bíblia aí de estudo pentecostal, 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 22.
Olha só o que diz, do 18 ao 20, segundo Reis 22, do 18 ao 20. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Então aqui Deus adia o julgamento sobre Judá, por amor e pela humilhação e contrição do rei Josias. Ele vai adiar. Josias não vai ver essa tragédia. A Bíblia, e aí vem a aplicação do comentarista, a Bíblia é como um espelho. Ela mostra a realidade de cada pessoa diante de Deus. Então, quando a gente lê a Bíblia, nós nos enxergamos como é que Deus está nos enxergando. Quando alguém busca ler e obedecer a palavra com reverência, a palavra provoca mudanças. Josias tinha dado o primeiro passo, o reconhecimento da situação real em que se encontrava o povo diante de Deus. E ele foi impactado pela palavra, ele foi imediatamente avivado e transformado pela palavra. Vamos ao número 3. Os resultados do retorno à palavra de Deus. Primeira coisa, a purificação do templo. O rei já havia experimentado o poder purificador da palavra e agora ele desejava que o povo também experimentasse desse poder. Para isso ordenou que todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntassem a ele no templo e convocou todo o povo para ouvir a leitura do livro da lei. Segundo Reis 23:2. Então Josias e o povo, após ouvirem atentamente a leitura do livro da lei encontrado no templo, fizeram um novo pacto com o Todo-Poderoso. Tá? A partir da leitura da palavra, o rei Josias e o povo se comprometeram numa nova aliança com o Todo-Poderoso. Na sequência, então, o rei já começa a reforma com a limpeza e a queima de todo o material de idolatria que estava no templo. Então veja o estado que estava, né? Primeiro, eles acharam o livro estava perdido dentro do templo. Segundo, dentro do templo tinha materiais de idolatria, lá dentro. Né? Ali havia, olha o que tinha, utensílios que foram feitos para adoração a Baal, havia um bosque para todos os exércitos dos céus, para adoração de estrelas, de astrologia. Também retirou e queimou da casa do Senhor o ídolo do bosque, né, um ídolo a Azerá, ou um ídolo a Baal. O rei também ordenou que fossem derrubadas as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor. Então havia prostitutos cultuais, prostitutas de culto, abominações. Tudo foi retirado pelo rei Josias. Por que não pensar aqui numa aplicação para a minha e para a sua vida? Quando nós estamos estudando sobre avivamento, sobre retorno à palavra de Deus, quando ouvirmos a palavra de Deus, nós temos que fazer uma limpeza na nossa casa, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Número 2, a eliminação dos elementos que promoviam
a idolatria em todo o território nacional. Então saiu do templo e foi para todas as tribos, em todos os lugares. A reforma de Josias, inclusive com a ação pessoal dele, se estendeu por todo o território de Jerusalém, inclusive algumas tribos do Reino do Norte. Então saiu, não ficou só em Jerusalém, não ficou só na vida do rei Josias. Ele também restituiu o culto ao Senhor, tá? Então agora o culto só podia ser oferecido ao único Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e centralizou a adoração em Jerusalém, segundo normativas da lei. Então o culto ao Deus de Israel só podia ser feito em Jerusalém, no templo. Josias tirou todas as casas dos altos, aquelas casinhas de adoração onde as pessoas iam para adorar Baal, Azera, Moloque, etc., lugares onde se cultuavam divindades pagãs, outros deuses. A grande maioria dos lugares altos ficavam à sombra de alguma árvore para configurar como local sagrado. Então, sempre havia alguma árvore grande onde ficavam esses lugares altos, tá? Onde as pessoas iam ali fazer as suas oferendas e adorações a ídolos estranhos, a deuses estranhos. Por fim, Josias destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos. Então, esses sacerdotes a deuses estranhos foram destituídos. O retorno à palavra de Deus transformou a vida do rei e transformou a vida do povo. Assim, foi possível uma mudança radical em relação à idolatria, que estava relacionada também a questões morais e éticas, tá? Que eram propagadas e incentivadas pelas práticas das religiões pagãs. Então, questões morais relacionadas à sexualidade, ao culto pagão, questões éticas, matança de bebês oferecidas a Moloque, por exemplo. Tá? Então, tudo isso, tá, era incentivado e propagado pelas religiões pagãs. O rei Josias exterminou com tudo isso. Tá? Número 3, o reestabelecimento do culto a Deus. A remoção de tudo que estivesse ligado à idolatria era apenas um dos aspectos da reforma que precisava ser realizado. Então, tirou tudo que se envolvia com idolatria. Essa foi uma parte. Na sequência, ocorreu o reestabelecimento do culto a Deus, com base nos preceitos prescritos no livro encontrado, incluindo toda a estrutura prevista para a adoração no templo. Então, a questão dos animais santos, a questão do sangue, a questão dos sacerdotes, dos levitas, dos pães asmos e etc. e tal, tudo isso foi restabelecido no templo. Josias restituiu o ofício dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores e dos guardas do templo, conforme previsto no livro da lei encontrado. Então ele procurou seguir o livro, tudo que estava escrito, ele foi fazendo conforme foi determinado por Deus a Moisés. Tá? Outro aspecto importante do culto foi a recolocação da Arca da Aliança no seu lugar específico do templo, que era o Santo dos Santos, onde ninguém teria acesso, apenas o sumo sacerdote uma vez por ano. Ele poderia entrar no Santo dos Santos. Tá? Com as mudanças, então, que foram realizadas, tudo estava preparado para ser oferecido um culto exclusivo, um culto santo para Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O que poderia impedir um culto verdadeiro seria somente a situação individual de cada pessoa que iria prestá-lo. Evidente que nem todas as pessoas
tiveram uma mudança sincera e verdadeira. Porém, todas tiveram a oportunidade de mudar. Então, todas as pessoas tiveram a mesma oportunidade de mudança, mas muitos, mesmo assim, não quiseram. Número 3, o retorno à adoração por meio da Páscoa. A festa da Páscoa centralizada em Jerusalém. Nos tempos de Josias, antes da reforma, a Páscoa não era mais celebrada, ficou muitos anos sem ser celebrada. Ele vai participar da sua primeira Páscoa somente no 18º ano do seu reinado. Quer dizer, tinha no mínimo 18 anos que a Páscoa não era celebrada. A Páscoa é a mais importante festa judaica. Ela é a celebração da libertação dos hebreus do Egito, quando eles estavam escravos lá, com a saída do povo hebreu sob a liderança de Arão e Moisés. Tem um significado importante para os israelitas e seu relacionamento com Yahvé, com um Deus único. Então a Páscoa celebra aí o relacionamento também do povo hebreu com Deus. A centralização da Páscoa em Jerusalém também foi um dos pontos centrais da reforma de Josias. A celebração da festa se transformou em um evento nacional, uma festa cívica, uma festa nacional. A centralização exigiu a formação de toda uma estrutura. A celebração acontecia em 14 do mês de Abib, conforme a orientação do Senhor em Deuteronômio 16:1. Então veja, agora a festa virou nacional e ela tinha que ser feita em Jerusalém. Todas as tribos deveriam ir a Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. Uma outra coisa, a maior Páscoa de todos os tempos. O próprio texto diz que a Páscoa de Josias foi a maior desde os dias dos juízes. Tá? Na celebração foram oferecidos vários sacrifícios ao Senhor. Foi uma grande festa que durou 7 dias. Realmente deve ter sido algo inesquecível para os judeus. A leitura, então, do livro da lei, encontrado no templo durante a reforma, aguçou a fé de Josias e de grande parte do povo. Assim, mudanças significativas foram realizadas com o intuito de retornar a fé e a adoração ao Senhor. A palavra de Deus tem o poder de confrontar as pessoas e de relevar suas falhas com vistas à restauração, santidade e comunhão com Deus. O objetivo da palavra de Deus é levar as pessoas a rever a sua vida, o seu relacionamento com Deus, a ter uma restauração espiritual, a santidade e a comunhão com Deus. Esse é o objetivo do retorno à palavra de Deus. E foi isso que aconteceu, a maior Páscoa de todos os tempos no reinado de Josias. Terceiro e último, estamos caminhando para o final. Paulo usa a figura da Páscoa para exortar a pureza cristã. Ao escrever aos Coríntios, Paulo usa a metáfora do fermento, que é um elemento que era proibido na preparação da Páscoa, com o objetivo de exortar os crentes sobre as impurezas que haviam adentrado na igreja e para incentivar a busca da pureza, da santificação, da separação daquilo que é impuro. Na Bíblia, o fermento é tido como um símbolo do que é mal e prejudicial, da mesma forma que durante a celebração da Páscoa era lançado fora todo tipo de fermento. Assim também a igreja deveria se purificar, retirando de seu meio tudo que pertence ao velho homem. Mentira, roubo, disse-me-disse, inveja, obras da carne, tem que ser tirado. Tudo que
fazia parte do velho homem, não pode mais estar dentro da igreja. Na atualidade, a Páscoa tem um novo sentido para os cristãos, para nós. Paulo apresenta Cristo como o verdadeiro Cordeiro Pascual, que foi crucificado por nós. O sangue de Cristo aspergido na cruz é a causa da bênção espiritual dos que creem. Agora é tudo pelo sangue, o sangue que Jesus derramou lá na cruz do Calvário. Jesus, ele é a nossa Páscoa, ele é o nosso Cordeiro Pascal. O cristão, então, deve celebrar a santificação, a salvação e deve celebrar a liberdade em Cristo e praticar a pureza cristã por meio da santificação. Essa transparência que todo cristão precisa ter com Deus, no seu relacionamento com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É disso que ele está falando, essa liberdade que nós temos em Cristo. Assim nós terminamos a lição número 4, do dia 22 de janeiro de 2023, a santificação e a palavra de Deus. Não pode haver santificação sem a presença do ensino, da leitura sistemática da palavra de Deus. Deixa aqui embaixo o seu gostei, um abraço apertado para você e toda a sua família. Se perdeu alguma aula, clique aqui embaixo na playlist e assista às aulas anteriores. Fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.